Fala, minha gente! Hoje vou contar mais alguns causos da nossa terra escolhidos a dedo. E não esqueça de dar um joinha e se inscrever no nosso canal. Também não esqueça de colocar nos comentários de onde você é e qual horário que está assistindo o nosso vídeo. E o mais importante, fala pra gente o que você achou dos causos deste vídeo. Então, vamos aos causos. O milagre da chuva na Semana Santa. O vilarejo de Águas Claras vivia seus dias mais difíceis. Meses e meses de seca tinham castigado a terra. O rio, que antes corria forte e matava a sede de tudo que era bicho e gente, agora era só um fio d'água, lamacento, quase sumindo. O gado andava magro. A plantação secava no pé, e o poço da vila, que nunca falhava, estava quase vazio. A esperança do povo, que antes era como a água farta do rio, estava secando junto. A família de Zé Benedito sentia isso na pele. Zé era um homem bom, de mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Sua esposa, Maria, era um exemplo de força e fé, sempre com uma palavra de carinho e um terço nas mãos. Eles tinham 3 filhos. Pedro, o mais velho, um rapaz forte que tentava ajudar o pai a qualquer custo. Ana, a filha do meio, com seus olhos curiosos e um coração que se doía ao ver o sofrimento da terra. E o pequeno João, o caçulinha, que não entendia por que não podia mais brincar no rio como antes. A vida era um desafio a cada dia. Guardar água para cozinhar e beber era a maior preocupação. Maria economizava cada gota. E Zé Benedito passava as noites em claro, olhando para o céu estrelado, mas sem nuvens, rezando por chuva. O desespero apertava. A família de Zé já pensava em deixar Águas Claras, ir tentar a vida em outro lugar, onde a água não fosse um luxo tão caro. Mas o coração deles era dali, daquela terra. A Semana Santa se aproximava. Na Vila de Águas Claras, a Semana Santa era tempo de muita fé e de rituais antigos. O povo se unia na igreja, rezava junto, pedia a Deus por dias melhores. Padre João, o sacerdote da vila, um homem de voz mansa e olhar compreensivo, via a aflição nos olhos de cada morador. Ele sabia que a seca não era só falta de água, era falta de esperança. Ana, a filha do meio, era quem mais sofria com a ideia de ir embora. Ela amava a vida em Águas Claras, o cheiro da terra molhada depois de uma garoa, o canto dos pássaros. Todas as noites, ela pegava seu caderninho e desenhava o rio cheio, os bichos bebendo água, as plantações verdes, e rezava baixinho, com a fé de uma criança. Na Quarta-feira Santa, o Padre João fez uma pregação diferente. Falou sobre fé, sobre acreditar mesmo quando tudo parece perdido. A gente não sabe os caminhos de Deus. Ele disse, sua voz ecoando, na igrejinha quase vazia. Mas a gente sabe que ele não abandona. A fé, meus irmãos, é a última água que seca. Na Sexta-feira Santa, o calor era insuportável. O ar parecia queimar. As folhas das árvores estavam secas e caíam com um barulho triste. A procissão do Senhor Morto, que sempre juntava muita gente. Naquele ano tinha pouca gente e os rostos eram de cansaço e preocupação. Zé Benedito e Maria caminhavam lado a lado, segurando as mãos dos filhos, os olhos fixos na cruz, pedindo um sinal, uma luz. Quando a procissão voltou para a igreja, o sol já estava se pondo.
pintando o céu de laranja e roxo. A poeira das ruas levantava com o vento fraco e os animais pareciam ainda mais tristes. O Padre João estava no altar e a igreja estava cheia, mesmo com o cansaço do dia. As pessoas cantavam um hino baixinho com as vozes roucas. De repente, o céu começou a mudar. Umas nuvens escuras, que pareciam vir do nada, começaram a aparecer lá no fundo, atrás das montanhas. Eram nuvens que não se via há meses. O vento ficou mais forte e o ar, que antes era quente e seco, começou a ficar um pouco mais fresco. Um silêncio caiu sobre a igreja. Alguém lá fora gritou: "Olha as nuvens! São nuvens de chuva!" O Padre João olhou pela porta da igreja, com os olhos arregalados de espanto e de fé. Aquele era um sinal. Ele ergueu os braços e disse, com a voz cheia de emoção: "Deus está conosco, meus filhos. É o milagre da chuva." Tchua. Princípio, vieram só uns pingos grossos que batiam no chão e levantavam um cheiro bom de terra molhada. As pessoas saíram da igreja correndo, não para se esconder, mas para sentir cada gota. Zé Benedito ergueu o rosto para o céu, deixando a chuva molhar sua face suja de poeira e suor. Maria juntou as mãos, agradecendo, com lágrimas de alegria escorrendo. Pedro, Ana e João riam, molhando os cabelos, correndo no quintal, como se a água fosse a maior brincadeira do mundo. A chuva veio forte, de verdade. Não foi só uma garoa. Caiu a noite inteira, e na manhã de sábado de Aleluia, o mundo em Águas Claras parecia outro. As ruas de terra tinham virado lama, mas a lama era um sinal de vida. O ar estava fresco e limpo. As plantas, que antes estavam secas, pareciam respirar de novo. E o rio começava a encher, com um barulho de água que era música para os ouvidos de todos. Aquele dia foi de festa na vila. Não uma festa de música alta, mas uma festa de abraços apertados, de olhares cheios de gratidão, de sorrisos que antes estavam esquecidos. As crianças, livres, corriam para a beira do rio, agora mais encorpado. Para a família de Zé Benedito, aquele milagre mudou tudo. Eles não precisariam mais ir embora. Tinham a chance de recomeçar. Zé foi o primeiro a ir para a roça, sentindo a terra úmida nas mãos, pronto para plantar de novo. Maria cantava enquanto arrumava a casa, um canto de agradecimento. Pedro e Ana ajudavam em tudo, com uma energia renovada. E o pequeno João, feliz da vida, pulava de alegria, sabendo que o rio ia voltar a ser seu lugar de brincar. O Padre João, ao ver a alegria do povo, sabia que a fé deles tinha sido recompensada. Ele não explicou a chuva com palavras complicadas. Apenas disse que alguns mistérios da vida não precisam de explicação, só de fé e de um coração aberto para receber o que Deus oferece. O milagre da chuva na Semana Santa virou a história mais contada em Águas Claras. Era um lembrete de que mesmo nos tempos mais difíceis, a esperança pode brotar como a semente na terra molhada. E que a fé, aquela que nasce no peito da gente, pode mover montanhas e trazer a água que a gente mais precisa. A chuva não foi só água, foi a renovação da vida, a chance de um novo começo e a prova de que em alguns momentos a mão de Deus se mostra de jeitos que a gente não entende, mas que mudam tudo.
A Menina e o Cavalo Cego. No coração do Vale do Sol, entre morros verdinhos e um céu que parecia pintado, ficava o sítio do Pica-Pau. Era um lugar onde a vida corria no ritmo da natureza, com o canto dos passarinhos de manhã e o cheiro de terra molhada depois da chuva. Lá vivia a família de seu Inácio, um homem de poucas palavras, mas com um coração enorme para os seus. Sua filha, a Lila, era uma menina de 8 anos, com os cabelos cor de milho e olhos curiosos que viam beleza em tudo. Lila não era como as outras crianças do sítio. Enquanto os meninos corriam atrás de bola e as meninas brincavam de boneca, Lila preferia o canto mais calmo do pasto, onde os animais viviam. Ela conversava com as galinhas, fazia carinho no gado e até inventava nomes para as abelhas. Mas seu maior sonho era ter um amigo de verdade, com quem pudesse compartilhar seus segredos e suas alegrias. Certo dia, a notícia correu pelo vale. Um fazendeiro vizinho, seu Eustáquio, um homem ríspido e com pouca paciência para o que não dava lucro, havia decidido se livrar de um de seus cavalos. Era um animal grande, de cor castanha, que antes era forte e veloz. Mas a vida não foi boa com ele. Uma doença misteriosa, que ninguém soube explicar, tinha tirado a visão do cavalo, deixando-o completamente cego. Cavalo cego não serve para nada, resmungava seu Eustáquio para quem quisesse ouvir. Só dá despesa. Vou dar um jeito nele, ou então vou ter que vender para quem faz carne, que é o destino de bicho que não serve mais. A notícia apertou o coração de Lila. Ela imaginava a tristeza do cavalo, sozinho e sem rumo, num mundo de escuridão. Pai, ela pediu a seu Inácio, com os olhos marejados, podemos trazer o cavalo para cá? Por favor, ele não tem culpa de estar cego. Seu Inácio, que conhecia a alma sensível da filha, suspirou. Um cavalo cego dava trabalho, era perigoso. Mas o olhar de Lila era puro e insistente. Depois de muito pensar, e vendo a tristeza da filha, ele foi até a fazenda de seu Eustáquio. Voltou com o cavalo, amarrado a uma corda. O animal era imponente, mesmo com a cegueira. Sua pelagem castanha era brilhante, e ele tinha uma crina longa e uma cauda sedosa. Mas seus olhos, antes cheios de vida, agora eram opacos, perdidos. Ele tropeçava, batia nas árvores e parecia ter medo de tudo. Os outros animais do sítio o olhavam de longe, desconfiados. Os cachorros rosnavam. As galinhas se afastavam. Ninguém queria se aproximar do cavalo cego. Lila, porém, não sentiu medo. Ela se aproximou devagar, com um raminho de capim fresco na mão. Oi! Ela sussurrou, estendendo a mão. O cavalo, assustado, recuou. Lila não desistiu. Ficou ali, parada falando baixinho, oferecendo o capim. Depois de um tempo, o cavalo, sentindo o cheiro do capim e a voz suave da menina, esticou o focinho e pegou a comida. Foi assim que a amizade começou. Lila deu a ele o nome de Estrela, porque mesmo sem enxergar a luz do sol, seu brilho estava dentro dela. Todos os dias depois da escola, Lila ia para o pasto encontrar Estrela. Ela falava com ele, contava as novidades do sítio, as histórias que ouvia na escola. Cantava musiquinhas que inventava na hora. E passava horas escovando sua pelagem, desembaraçando a crina e a cauda.
Estrela, no começo, era medroso. Caminhava devagar com a cabeça baixa, esbarrando nas coisas. Lila, com paciência, começou a guiá-lo. Ela segurava a rédea e o conduzia pelo pasto, avisando: "Devagar, Estrela, tem uma pedra aqui." Ou: "Agora vire para a direita, tem umas gramas boas." Com o tempo, o cavalo começou a confiar totalmente na menina. Ele reconhecia os passos dela, o cheiro dela, a voz dela. E, sem a visão, seus outros sentidos ficaram muito mais apurados. Ele sentia o vento, o cheiro da chuva que vinha, o som dos pássaros que pousavam em suas costas. Seu Inácio e Maria observavam a amizade dos dois com um carinho misto de espanto. Lila, antes uma menina comum, parecia ter uma conexão especial com o cavalo. Ela montava em Estrela com uma leveza e confiança impressionantes. Estrela, mesmo cego, a levava para passeios calmos pelo pasto, evitando os obstáculos como se tivesse olhos no coração. Os outros moradores do Vale do Sol, que antes zombavam do cavalo cego e viam Lila como uma criança esquisita, começaram a notar algo diferente. Em um dia de tempestade forte, um raio caiu perto da casa de seu Inácio, derrubando uma cerca e soltando o gado. Os animais, assustados, correram para o lado errado, em direção à mata fechada. Seu Inácio e os vizinhos tentavam juntar o gado, mas estava difícil na escuridão. Foi Lila quem teve a ideia. Ela correu para o pasto, chamou Estrela. "Vamos, meu amigo, o gado está se perdendo." Ela montou nele, sem sela, e Estrela, guiado apenas pela voz e pela sensibilidade de Lila, começou a seguir o barulho dos cascos do gado. Ele sentia a terra, o vento, o cheiro dos animais desorientados. Com Lila sussurrando as direções, Estrela se moveu na escuridão com uma segurança que cavalo nenhum, mesmo com olhos, conseguiria ter naquele breu. Em pouco tempo, eles conseguiram cercar o gado, empurrando-o de volta para o pasto seguro. Seu Inácio e os vizinhos ficaram de queixo. Caído, o cavalo cego, aquele que ninguém queria, tinha salvado a lavoura deles. A partir daquele dia, Estrela não era mais o cavalo cego ou o cavalo inútil. Ele era o cavalo de Lila, o cavalo que tinha olhos no coração. As crianças do sítio, antes arredias, vinham ver Estrela, queriam tocar sua crina. Os adultos, antes desconfiados, agora falavam com respeito do animal e da menina. Lila e Estrela mostraram a todos uma lição valiosa, que nem sempre o que se vê com os olhos é a verdadeira beleza de alguém. Que um defeito, como a cegueira de Estrela, pode abrir caminho para qualidades ainda mais fortes, como a sensibilidade e a confiança. A amizade deles era pura, sem filtros, sem julgamentos. O tempo passou. Lila cresceu um pouco, mas nunca se afastou de Estrela. Ele envelheceu ao seu lado, um amigo leal e um professor silencioso. As histórias de Lila e o cavalo cego se espalharam por todo o Vale do Sol, contadas de boca em boca nas noites de luau, em volta da fogueira. Era uma história que fazia pensar e sentir. Pensar que muitas vezes a gente julga o outro pela aparência, pelo que está visível, e acaba perdendo a chance de conhecer um tesouro. E sentir que a amizade verdadeira não tem limites, não vê defeitos, só enxerga a alma.
que um amor puro, como o de uma menina e um cavalo cego, pode mudar o destino de muitos e ensinar que a luz mais bonita nem sempre vem dos olhos, mas sim de um coração cheio de carinho e aceitação. O casamento que parou com a chuva de sapo. No vilarejo de Vereda Nova, a vida seguia seu ritmo manso, ditado pelo sol que nascia e se punha por trás das montanhas. As casinhas eram simples, feitas de adobe e madeira, com suas portas sempre abertas para o cheiro de café passado e de roça molhada. Em Vereda Nova, todo mundo se conhecia e as histórias corriam mais rápido que o riacho que cortava o lugar. Naquele ano, a maior fofoca, ou melhor, a maior alegria, era o casamento de Rosinha e Zé Pescador. Rosinha era a moça mais bonita da vila, com um sorriso que iluminava o dia e um coração bom que cabia todo mundo. Zé Pescador, como o nome já dizia, era um homem forte e trabalhador, que tirava seu sustento do riacho, com uma paciência que só os pescadores têm. Eles se amavam desde meninos, e o casamento era a coisa mais esperada em Vereda Nova fazia tempo. O dia do casório chegou. Era um sábado de dezembro, e o céu, que vinha azul e tranquilo há dias, começou a fechar logo cedo. Nuvens escuras, daquelas que prometem temporal, foram chegando de mansinho. Dona Custódia, a vizinha mais velha e cheia de superstições, já dizia: casamento em dia de temporal dá sorte dobrada ou desgraça em dobro. Deus que ajude! A igreja, enfeitada com flores do campo, estava lotada. Todo mundo de roupa boa, perfumado, os olhos brilhando. Rosinha entrou, linda de branco, com a avó a seu lado. Zé Pescador esperava no altar, o coração na boca. Padre Geraldo, um senhor de voz calma e riso fácil, começou a cerimônia. Mal o padre Geraldo terminou de dizer: "E eu vos declaro marido e mulher." Um trovão rachou o céu. Um trovão que parecia que ia partir a montanha no meio. A luz piscou e a chuva veio de repente, sem dó. Mas não era uma chuva qualquer. Quando o primeiro pingo gigante bateu no telhado da igreja, um barulho estranho começou do lado de fora. Um barulho molhado que não era só da chuva. Era como se milhares de coisas pequenas estivessem caindo. Primeiro, baixinho, depois, mais alto. O povo na igreja começou a se entreolhar. O que era aquilo? Seu Elias, o mais curioso, abriu a porta da igreja um pouquinho, só uma fresta, e deu um grito: "Sapos! Tá chovendo sapo!" Ninguém acreditou, mas o grito dele fez o povo da frente ir olhar. E era verdade. Lá fora, o céu estava cinza chumbo, e do alto, junto com a água da chuva, caíam sapos. Sapos de todo tamanho, verdes, marrons, com olhos arregalados, caindo aos montes no chão, nas árvores, nos telhados. Era uma loucura. O chão da praça da igreja, antes de terra batida, virou um tapete verde e saltitante. Os sapos escorregavam pelos telhados, batiam nas janelas, pulavam para dentro das casas que estavam com as portas abertas. As crianças gritavam, umas de medo, outras de espanto. As mulheres se agarravam aos maridos. Era um pandemônio. No altar, Rosinha e Zé Pescador, recém-casados, se abraçaram forte. Padre Geraldo, com os olhos arregalados, olhava para a porta.
da igreja onde os sapos já começavam a se amontoar. Ele nunca tinha visto nada parecido em todos os seus anos de padre. A chuva de sapos durou o que pareceram horas, mas talvez não tenha passado de uns 20 minutos. Caiu tanta água e tanto bicho que o chão da praça ficou com uma camada grossa de sapos se mexendo, pulando uns por cima dos outros. Quando a chuva deu uma trégua e só uns pingos finos caíam, o padre Geraldo, tremendo um pouco, mas tentando manter a compostura, disse: "Bem, o casamento está abençoado e a natureza também, à sua maneira." O povo, aos poucos, foi saindo da igreja. A cena era inacreditável. O cheiro de terra molhada se misturava com um cheiro estranho de bicho. As crianças, algumas chorando, outras rindo, apontavam para os sapos que ainda pulavam por todo lado. Era impossível andar sem pisar neles. Seu Joaquim, o caçador da vila, que se dizia valente, estava pálido. "Nunca vi uma coisa dessas. Um dia para não se esquecer jamais." Aquele dia, o dia do casamento de Rosinha e Zé Pescador, virou a lenda de Vereda Nova. Ninguém entendia como aquilo tinha acontecido. As explicações eram várias. Dona Custódia jurava que era castigo de alguma praga antiga que o povo tinha esquecido. Zé Pescador, com seu jeito mais prático, achava que era um redemoinho lá no céu que tinha sugado um lago cheio de sapos e soltado tudo em Vereda Nova. Padre Geraldo, no sermão do domingo seguinte, falou sobre os mistérios da criação e os caminhos de Deus, sem dar muita explicação, mas com um brilho de espanto nos olhos. Rosinha e Zé Pescador, apesar de tudo, seguiram com suas vidas. O casamento deles, que devia ser só uma festa bonita, virou uma história que as mães contavam para os filhos na beira da cama. Eles riam quando se lembravam daquele dia, mas no fundo sabiam que era um evento que mudou um pouco a alma de Vereda Nova. Os sapos, depois de um tempo, foram sumindo. Alguns fugiram para o riacho, outros viraram comida de bicho do mato. Mas a memória ficou. E por anos, a cada chuva forte, a gente se lembrava do casamento que parou com a chuva de sapo. O mistério nunca foi resolvido. Cientistas de cidade grande até vieram depois de um tempo, com seus equipamentos, mas não acharam explicação. Para o povo de Vereda Nova, a explicação estava no próprio acontecimento. Era um sinal, um aviso, uma bênção maluca. Era a prova de que a vida no interior, por mais simples que pareça, pode guardar segredos e surpresas que a gente nem imagina. E que alguns dias, mesmo os mais malucos, ficam guardados para sempre na memória do povo, como um presente do tempo e da natureza. O sino que tocava sozinho na capelinha do mato. No fim da estrada de terra que saía do pequeno vilarejo de Canto Verde, lá onde o pasto virava mata fechada, ficava a capelinha do mato. Era uma igrejinha antiga, bem pequena, feita de pedras e madeira escura, com um telhado de telha de barro coberto de musgo. O tempo tinha sido duro com ela. As paredes estavam gastas, as janelas sem vidro e a porta, meio caída, rangia com qualquer vento. Ninguém morava por perto e os animais do mato eram os únicos que se aventuravam por ali. Lá em cima, na torre baixinha, tinha um sino. Não era um sino grande e imponente como os das igrejas da cidade.
mas um sino simples, de bronze, com um ar de coisa antiga e esquecida. A Capelinha do Mato não tinha padre, não tinha missa, não tinha festa. Era só um pedaço de história. Um lembrete de tempos que já não existiam mais, quando o povoado era ainda menor e a fé era o que guiava tudo. Mas a Capelinha do Mato guardava um segredo. Um segredo que fazia o povo de Canto Verde apertar a mão no peito e se benzer. Todo santo dia, quando o sol começava a se despedir lá no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo, o sino da Capelinha tocava sozinho. Um toque, uma badalada forte e clara que quebrava o silêncio do fim de tarde. Depois, outro toque. E mais outro. 3 badaladas perfeitas, nem mais nem menos. Eram sempre 3 toques, vindos do nada, da capelinha abandonada, onde não havia vivalma. O povo de Canto Verde, no começo, tentou achar uma explicação. Seu maneco, o caçador mais experiente, jurava que era o vento. Um vento forte que vem lá da serra e balança o sino. Ele dizia, mas a voz dele não soava muito firme. Como é que o vento tocaria só 3 vezes, sempre do mesmo jeito? E por que só ao fim da tarde? Dona Benzedeira Alzira, a mulher mais sábia do vilarejo, com seus remédios de folha e suas rezas fortes, balançava a cabeça. Não é vento não, meus filhos. É coisa de outro mundo. Alma penada que busca descanso. Ela falava de almas perdidas. De gente que talvez tivesse sido enterrada perto da capelinha. E que voltava para avisar algo. Ou para pedir oração. As crianças, claro, tinham medo. Não ousavam se aproximar da Capelinha do Mato, quando o sol começava a se pôr. Mas os mais curiosos ou os mais corajosos se arriscavam a ir até a beira do mato, só para escutar. E lá vinha. As 3 badaladas, pontuais, misteriosas, que faziam a pele arrepiar. João Vitor, um rapaz jovem e destemido, que tinha vindo de uma cidade maior e não acreditava muito nessas coisas de assombração, decidiu acabar com o mistério. Vou lá na capelinha, ao fim da tarde, e vou ver quem está tocando esse sino. Deve ser algum moleque da vila querendo pregar peça. Ele disse, com um ar de quem sabia de tudo. Os mais velhos avisaram. Não vá, João Vitor. Mexer com o que não se conhece é perigoso. Mas ele não ouviu. No dia seguinte, quando o sol começou a se deitar, João Vitor se escondeu atrás de umas árvores perto da Capelinha do Mato. O coração dele batia forte, mas ele tentava se convencer de que não era medo. O silêncio da mata era pesado. Os pássaros já não cantavam. De repente, o sino. Bom! João Vitor pulou de susto. Ele olhou para a torre. Não tinha ninguém. O sino balançou um pouquinho, como se tivesse acabado de ser tocado por uma mão invisível. Bom! Outra badalada. João Vitor apertou os olhos, tentando enxergar alguma coisa, um galho, um animal, qualquer coisa que explicasse. Nada. O sino estava lá, parado, e de repente, como se tivesse vida própria, balançava e tocava. Bom! A terceira e última badalada. Depois, o silêncio voltou, mais pesado ainda. João Vitor ficou ali por mais um tempo, tremendo, sem acreditar no que tinha visto. Ou melhor, no que não tinha visto. Não tinha ninguém lá. O sino realmente tocava sozinho. Ele voltou para o vilarejo pálido, com os olhos arregalados. Não conseguia falar direito.
Quando conseguiu contar o que aconteceu, o povo de Canto Verde o ouviu em silêncio. A partir daquele dia, ninguém mais duvidou da história do sino. O mistério do sino que tocava sozinho nunca foi resolvido. A capelinha continuou lá, no meio do mato, e as 3 badaladas diárias viraram parte da vida de Canto Verde. O que significavam? Ninguém sabia ao certo. Alguns diziam que era um sinal de proteção, uma forma das almas antigas lembrarem que estavam ali, cuidando do vilarejo. Outros que era um aviso, uma prece silenciosa que não podia ser ignorada. E havia quem contasse que, nas noites de lua cheia, era possível ver uma luz azulada vinda da capelinha, logo depois do último toque do sino. A capelinha do mato e seu sino se tornaram um lembrete constante de que há coisas no mundo que a gente não consegue explicar. Com a cabeça, só com o coração, era a prova de que o passado, mesmo o mais distante, ainda pode se manifestar de formas misteriosas. E que no interior, onde a fé e a natureza se misturam, o limite entre o mundo dos vivos e o mundo do invisível é bem fininho. O sino tocava, lembrando a todos que o mistério faz parte da vida e que às vezes é preciso aceitar o que não se entende e apenas escutar. A sombra no milharal. O povoado de Salto do Córrego era um lugar onde a vida girava em torno da terra. O milho, em especial, era o ouro dali. Campos e mais campos de milharal se estendiam a perder de vista, balançando com o vento e cantando uma canção de fartura. As espigas altas, com suas barbas douradas, eram o sustento de muitas famílias. No meio desse mar verde e amarelo, ficava o sítio do seu Tião e da dona Carminha. Eles eram gente boa, trabalhadora, com a pele curtida pelo sol e o riso fácil. Tinham 2 filhos, o Zé Rato, um menino esperto que vivia com a espiga de milho na mão, e a pequena Lia, que adorava correr pelos carreadores estreitos do milharal, brincando de se esconder. Era tempo de milho verde. As espigas estavam no ponto, cheias e suculentas, e o cheiro doce da roça invadia as casas. Seu Tião e Zé Rato passavam o dia no milharal, colhendo, limpando, preparando tudo para a venda na feira da cidade vizinha. Foi numa tarde de sol forte, mas com um vento frio soprando do fundo do vale, que tudo começou. Seu Tião e Zé Rato estavam trabalhando na parte mais afastada do milharal, quase na divisa com a mata, quando um silêncio estranho tomou conta do lugar. O canto dos pássaros parou. O vento parou de balançar as folhas. De repente, Zé Rato, que era mais ligeiro, apontou com o dedo. Pai, o que é aquilo? Entre as espigas mais altas, lá no meio do milharal denso, bem longe deles, um vulto escuro se moveu. Não parecia gente nem bicho. Era alto e esguio, uma mancha preta que se deslocava sem fazer barulho. Parecia deslizar entre os pés de milho, como se não tocasse o chão. Seu Tião apertou os olhos. Deve ser engano, filho. O sol e as sombras fazem a gente ver coisa. Mas ele sentiu um arrepio na espinha. Nunca tinha visto uma sombra daquele jeito. O vulto se moveu de novo e dessa vez pareceu se virar para eles. Mesmo longe, seu Tião teve a impressão de sentir um frio, um arrepio que não era do vento. A sombra ficou parada por um segundo e depois, tão rápido quanto apareceu, sumiu no meio do milharal.
como se tivesse se desfeito no ar. Os dois voltaram para casa pálidos. Seu Tião, que nunca acreditava em assombração, estava inquieto. Contou para Dona Carminha, que cruzou os braços e disse: "Eu sempre disse que essa terra tem seus mistérios. O que você viu não é coisa de gente." A notícia correu rápido, por Salto do Córrego, como fogo em palha seca. Zé Rato, com seus olhos arregalados, contou para os amigos na escola. E logo o vilarejo inteiro estava falando da sombra no milharal. Uns diziam que era a alma penada de algum viajante que se perdeu na mata e nunca mais voltou. Outros que era um aviso, um mau agouro para a colheita. Dona Sebastiana, a mais antiga do povoado, com suas rezas fortes e seus causos de arrepiar, jurava que era o capitão do mato, um ser que, segundo as lendas, protegia a floresta e afastava quem tentava machucá-la. Mas por que ele apareceria no milharal? Ninguém mais se aventurava sozinho na parte do milharal que fazia divisa com a mata. Os homens, que antes trabalhavam até o sol se pôr, agora voltavam para casa mais cedo, sempre em grupo, com o facão na mão e os olhos atentos. As crianças que antes brincavam de esconde-esconde entre as espigas, agora evitavam o lugar. A sombra, porém, não era de aparecer só uma vez. Quase todo fim de tarde, na hora em que o sol começava a se despedir, alguém via o vulto, sempre no mesmo lugar na beira da mata, deslizando silenciosamente entre as espigas altas. Nunca se aproximava, apenas aparecia, ficava por um tempo e depois sumia. Não parecia querer fazer mal, mas só a presença já causava um pavor danado. Medo começou a crescer. O milharal, que antes era símbolo de fartura, virou lugar de assombração. O povo de Salto do Córrego, que era de fé, começou a rezar sem parar. Missas foram marcadas na igrejinha da vila. O padre Joaquim, um senhor bondoso e que tentava acalmar o povo, abençoava o milharal e as casas. "A fé de vocês é a maior proteção", ele dizia. Mas até mesmo o padre Joaquim sentia um calafrio quando ouvia os relatos da sombra. Um dia, seu Tião, cansado do medo que tomava conta da roça, resolveu falar com Dona Sebastiana. Ela o ouviu com paciência e depois disse: "Meu filho, certas coisas a gente não expulsa, a gente honra. Esse milharal está crescendo em cima de terra antiga. Essa sombra pode ser um guardião." Dona Sebastiana falou de uma antiga lenda, de um povoado muito mais antigo que Salto do Córrego, que ficava ali perto da mata e que foi esquecido no tempo. Um povo que tinha muita ligação com a terra e com os espíritos da natureza. Ela sugeriu que seu Tião fizesse uma oferenda à sombra, não uma coisa de feitiçaria, mas um sinal de respeito de quem pedia permissão para trabalhar na terra. Seu Tião, meio cético, mas desesperado para tirar o medo da família, decidiu tentar. Na manhã seguinte, bem cedinho, antes mesmo do sol aparecer, ele foi até a beira do milharal, na divisa com a mata, onde a sombra aparecia. Levou um cesto de milho fresco, alguns pães de fubá que Dona Carminha tinha feito e uma vasilha de água limpa. Deixou tudo no chão em um cantinho e falou em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém. "Sombra do milharal, se você está aqui para proteger, saiba que somos gente de paz. Viemos para trabalhar a terra, com respeito. Queremos
sua permissão, sua proteção. Aqui está uma oferenda, um pouco do nosso trabalho, do nosso pão. Ele voltou para casa, o coração ainda batendo forte, mas com uma sensação diferente. Naquela tarde, quando o sol começou a se pôr, o povo, de salto do córrego, como de costume, olhou para o milharal, esperando o vulto aparecer. E esperou, e esperou. A sombra não apareceu. Nos dias seguintes e nas semanas que se seguiram, a sombra no milharal não foi mais vista. O vento voltou a balançar as espigas com sua melodia suave. O canto dos pássaros encheu a roça. O medo foi sumindo, dando lugar ao alívio e a uma nova sensação de paz. O milharal, que antes era lugar de susto, voltou a ser fonte de vida e alegria. Seu Tião e Zé Rato voltaram a trabalhar até tarde, sem medo, e Lia voltou a correr e brincar entre as espigas. O mistério da sombra no milharal nunca foi desvendado de verdade. Ninguém sabia se era uma alma, um espírito protetor, ou se a oferenda de seu Tião realmente acalmou o que quer que fosse. Mas o povo de Salto do Córrego não esqueceu. Aquele episódio virou um causo que se contava em todas as fogueiras. Um lembrete do dia em que a fé e o respeito ao desconhecido fizeram uma sombra sumir e trouxeram a paz de volta. Era a prova de que no interior do Brasil a gente não só planta milho, a gente planta histórias e colhe mistérios que nos fazem crer que o mundo é muito maior do que a gente pode ver com os olhos. O dia em que a galinha botou um ovo quadrado lá, no sítio do Quindim, que ficava um pouco antes da curva para a cidade, morava seu Joaquim e Dona Pureza. Eles eram gente simples, com a vida dedicada à roça e aos bichos. Tinham um galinheiro, cheio de aves de todo tipo, mas a preferência da Dona Pureza era pela Giselda, uma galinha pedrez, de penas bonitas e um jeito meio exibido. A Giselda era a rainha do galinheiro, a que botava os ovos mais grandes e mais bonitos. Todo dia de feira, seu Joaquim e Dona Pureza levavam sua cesta de ovos fresquinhos para vender na cidade. Era a principal fonte de renda da família. E os ovos da Giselda eram os mais cobiçados, sempre perfeitos, com a casca bem branquinha. Até que um dia, a rotina virou de pernas pro ar. Era uma manhã de terça-feira, o dia da colheita dos ovos, para a feira. Dona Pureza foi ao galinheiro, com sua cesta de palha, cantarolando uma modinha. Ela olhava em cada ninho, pegando os ovos com carinho. Quando chegou no ninho da Giselda, a galinha estava lá, toda orgulhosa, ainda em cima do seu ovo recém-botado. Dona Pureza esticou a mão para pegar o ovo e sentiu algo estranho. A palma da sua mão não se encaixava no formato redondo de sempre. Ela pegou o ovo e arregalou os olhos. Não era redondo, era quadrado. Sim, um ovo perfeito, de casca branca, mas com 4 lados bem definidos e quinas arredondadas, como um cubinho. Dona Pureza soltou um grito que fez o seu Joaquim largar o machado, lá no curral. Joaquim, venha cá! Veja o que a Giselda fez! Seu Joaquim chegou correndo, pensando que tinha bicho no galinheiro. Olhou o ovo na mão da esposa e sua boca se abriu em um ó perfeito. Minha Nossa Senhora! Que diabo é isso? Giselda, alheia à confusão, ciscou um pouco e cacarejou, como se dissesse:
Gostaram da minha obra de arte? A notícia do ovo quadrado correu mais rápido que fogo em capim seco. Os vizinhos vieram correndo, curiosos. Dona Cotinha, a velha benzedeira, veio com 1/3 na mão, jurando que era coisa do além. Seu Zeca, o descrente do vilarejo, achava que era brincadeira. Mas quando viu o ovo com os próprios olhos, ficou sem palavras. Nunca vi uma coisa dessas em toda a minha vida, disse seu Zeca, examinando o ovo com um olhar desconfiado. Essa Giselda deve ter engolido alguma coisa esquisita. Dona Pureza, então, teve uma ideia. Vamos levar esse ovo para a feira da cidade. Ninguém vai acreditar se a gente só contar. No dia seguinte, era dia de feira. Seu Joaquim e Dona Pureza arrumaram sua banca de costume, com os ovos redondos em cestas separadas. No meio, numa almofadinha de pano bordado, eles colocaram o ovo quadrado. A banca deles sempre era movimentada, mas naquele dia virou atração. Um burburinho começou. É verdade, a galinha botou um ovo quadrado. As pessoas se aglomeravam, curiosas, espantadas. É a Giselda que botou uma galinha especial. Dona Pureza explicava, orgulhosa, enquanto seu Joaquim sorria, meio sem jeito. Os comentários eram os mais diversos. Dona Noca, a quitandeira, dizia que era milagre. Um sinal dos céus. Seu Pedro, o padeiro, que era mais estudado, tentava dar uma explicação científica, falando de genes e de mutação. Mas ninguém entendia nada, e ele acabava desistindo. O doutor Almeida, o único médico da cidade, examinou o ovo com uma lupa e balançou a cabeça perplexo. Não há explicação lógica para isso. O ovo quadrado virou a maior atração da feira. As vendas de ovos redondos de seu Joaquim até aumentaram, pois todo mundo queria um ovo da mesma galinha que botou aquela raridade. Mas o ovo quadrado, ninguém teve coragem de comprar. Ele era um objeto de curiosidade, de assombro, de risadas. Dona Pureza e seu Joaquim acabaram voltando para casa com o ovo quadrado intacto. Guardaram ele com carinho, como uma relíquia. A Giselda, a galinha que botou o ovo quadrado, virou uma celebridade no sítio. Recebia mimos e atenção extra. Mas o mistério do ovo quadrado nunca foi resolvido. A Giselda continuou botando seus ovos redondos normalmente depois daquele dia. Ninguém nunca mais viu um ovo quadrado em Salto do Córrego ou em qualquer outro lugar. O caso virou uma lenda, uma história que os pais contavam para os filhos na beira da cama e que os vendedores de ovos usavam para atrair clientes na feira. Os ovos da Giselda eram tão bons que um dia ela botou um ovo quadrado, de tão diferente que era. O dia em que a galinha botou um ovo quadrado se tornou um lembrete divertido e misterioso de que a vida, mesmo a mais simples, pode nos surpreender com o inesperado. É um caso que mostra como a imaginação popular do interior transforma um acontecimento curioso em uma lenda que atravessa gerações, fazendo o povo rir, pensar e se perguntar: será que isso aconteceu de verdade? A última colheita do seu Chico. No vale sereno do Rio da Paz, onde o sol nascia preguiçoso sobre as serras e as garoas finas beijavam a terra, ficava a pequena roça do seu Chico. Ele era um homem já entrado nos anos, com a pele marcada pelo sol e o vento
as mãos calejadas de tanto mexer com a enxada, mas os olhos ainda guardavam o brilho de um menino. A roça era seu pedaço de céu, onde ele plantava milho, feijão, abóbora e um monte de outras coisas que alimentavam sua família. E vendia na feira. Seu Chico tinha uma ligação com a terra que ia além do trabalho. Ele conversava com as plantas, sentia o cheiro da chuva antes dela cair e dizia que a terra tinha alma, assim como a gente. Sua esposa, Dona Lúcia, uma mulher de fibra e carinho, sempre o apoiava. Seus filhos, já crescidos, moravam na cidade, mas sempre voltavam para ajudar nas colheitas, aprendendo com o pai a sabedoria da roça. Naquele ano, a vida do seu Chico trouxe uma notícia difícil. O corpo, que antes era forte como um touro, agora dava sinais de cansaço. As costas doíam, os joelhos reclamavam, e o fôlego já não era o mesmo para a lida pesada. O médico da cidade, depois de examinar seu Chico, foi claro. Seu Chico, o senhor precisa descansar. A roça está te cobrando um preço alto agora. A notícia caiu como um raio. Descansar? Como seu Chico ia descansar se sua vida inteira foi na terra? Era como pedir para o rio parar de correr. Ele pensou e pensou. Sentou-se na varanda, olhando para o milharal que se estendia à sua frente, verde e promissor. Aquele seria seu último plantio, sua última colheita. A partir dali, os filhos teriam que assumir, ou a terra ficaria sem seu cuidado. A decisão foi dura, mas ele tomou-a com a sabedoria que só os anos dão. Ele faria aquela colheita como nunca, com o carinho e a dedicação de quem se despede. Chico chamou os filhos, Pedro e Mariana, que vieram da cidade. Explicou a eles com a voz embargada, mas firme, sobre sua decisão. Os filhos entenderam com tristeza, mas também com respeito. Durante os meses seguintes, a roça de seu Chico virou um lugar de aprendizado e de despedida silenciosa. Ele ensinava a Pedro o jeito certo de preparar a terra, o segredo da adubação natural, a melhor época para plantar cada coisa. A Mariana, ele mostrava como escolher as melhores sementes, como cuidar da horta, como respeitar o tempo de cada planta. A terra é como gente, meus filhos, ele dizia, com os olhos fixos no solo. Se você cuida com amor, ela te devolve em dobro. Não adianta pressa, não adianta forçar. A gente precisa aprender a esperar, a ter paciência. Ele não falava muito sobre a despedida, mas cada gesto, cada conselho era um adeus. Ele tocava as folhas de milho com carinho, como se estivesse se despedindo de velhos amigos. Respirava fundo o cheiro da terra, gravando aquele aroma na memória. Chegou o tempo da colheita. As espigas de milho estavam louras e cheias, as abóboras gordas e alaranjadas, os feijões vibrantes em suas vagens. Era uma colheita abençoada, talvez a mais farta que seu Chico já havia visto em sua vida. Pedro e Mariana trabalhavam ao lado do pai, sentindo o peso daquele momento. Dona Lúcia preparava a comida, e o cheiro de frango caipira e angu invadia a roça, um cheiro de festa e de saudade. Numa tarde, enquanto colhia as últimas espigas de milho, seu Chico sentou-se num toco de madeira. Olhou para o milharal, para as montanhas ao longe, para o céu. Um sorriso de paz surgiu em seu rosto.
Ele tinha cumprido sua missão. Tinha cuidado da terra. E a terra tinha lhe dado tudo de volta. E, mais importante, tinha passado seu conhecimento e seu amor pela roça para seus filhos. Pedro e Mariana se aproximaram. Seu Chico pegou uma espiga de milho nas mãos, daquelas bem grandes e bonitas, e entregou a Pedro. Meu filho, essa é a última espiga da minha colheita. Mas não é o fim. É só o começo de uma nova história. Cuide da terra com o mesmo amor que eu cuidei. Ela é viva. Para Mariana, ele deu uma semente de abóbora, daquelas bem graúdas. Minha filha, essa semente carrega a vida. Plante-a com fé, e ela vai te dar frutos doces. A vida é assim. A gente planta, cuida e espera o tempo certo da colheita. Mesmo quando a gente não vê, a vida continua brotando. Naquela noite, a família se reuniu na varanda. Seu Chico não falou de doença, nem de cansaço. Falou das estrelas, do ciclo da vida, da importância de ser grato por cada dia. Eram as suas últimas lições. Os dias se seguiram e a roça continuou produzindo, agora sob os cuidados de Pedro e Mariana. Eles se esforçavam para fazer como o pai, respeitando a terra, a natureza. Seu Chico, sentado em sua cadeira na varanda, observava. Seus olhos ainda brilhavam, mas agora com a paz de quem cumpriu seu destino e deixou um legado. A última colheita do seu Chico virou lenda no Vale do Rio da Paz, não pela quantidade de milho ou de feijão, mas pela lição de vida que ela trouxe. Era a história de um homem que sabia que o fim de um ciclo não é o fim da vida, mas o começo de outro. Que o verdadeiro tesouro de uma colheita não está só nos frutos, mas no amor, na paciência e no conhecimento que se passa adiante. Era a prova de que a vida no interior, com sua simplicidade, ensina as verdades mais profundas sobre o tempo, sobre a passagem e sobre como um coração cheio de sabedoria pode continuar semeando esperança, mesmo quando as mãos já não podem mais tocar a terra. O burro que sabia o caminho da venda. Lá no vilarejo de Poço Fundo, onde as casas eram de barro e as ruas de terra, e onde a vida passava devagar, um causo virou lenda. O personagem principal dessa história não era gente, mas um burro. Um burro chamado Esperto. Esperto não era um burro qualquer. Tinha a pelagem cinza, as orelhas compridas que se mexiam a cada som, e um olhar que parecia entender tudo o que se passava ao redor. Ele pertencia ao seu Zé Padeiro e à Dona Francisca, gente boa e trabalhadora, que vivia do pão e dos quitutes que faziam em seu forno a lenha. A venda do seu Chico, a única do vilarejo que tinha de tudo um pouco, desde sal e açúcar até tecido e querosene, ficava a uns bons quilômetros da casa do seu Zé. A estrada era sinuosa, cheia de pedras e barrancos, e levava quase 1 hora de caminhada. Era um percurso cansativo, ainda mais com o sol a pino. Com o tempo, a clientela do seu Zé Padeiro foi crescendo, e a necessidade de ir à venda ficou maior. Faltava tempo para ele ou Dona Francisca fazerem a viagem toda semana. Foi então que seu Zé teve uma ideia. Uma ideia que, de tão maluca, só podia ter saído da cabeça de um homem que passava o dia acordado, sovando massa. Francisca, acho que vou ensinar o Esperto a ir à venda sozinho.
ele disse um dia, meio em tom de brincadeira. Dona Francisca riu. Você tá doido, Zé? O burro vai se perder no meio do caminho ou vai comer tudo antes de chegar. Mas seu Zé era teimoso. Começou a treinar o esperto. Primeiro, ele ia junto, mostrando o caminho, falando com o burro, explicando cada curva. Depois, ele o deixava ir um pedaço sozinho e ia buscar. Esperto, com sua inteligência que espantava, parecia aprender rapidinho. Até que veio o dia do teste. Seu Zé amarrou uma sacola de lona velha nas costas do esperto. Dentro da sacola, colocou uma lista de compras caprichada, feita pela Dona Francisca, e um saco de moedas embrulhado num pano. Na boca do burro, ele colocou uma espiga de milho. Vá, esperto, vá na venda do seu Chico e traga tudo o que a gente precisa. Seu Zé disse, batendo de leve na anca do burro. O burro, sem olhar para trás, partiu. Seu Zé e Dona Francisca ficaram na porta, com o coração apertado, observando o animal sumir na curva da estrada. Lá na venda do seu Chico, o velho comerciante estava sentado em sua cadeira de balanço, jogando conversa fora com os poucos fregueses. De repente, a porta da venda se abriu. E lá estava ele, esperto, sozinho, com a sacola nas costas e a espiga de milho na boca. Seu Chico, que conhecia o burro, arregalou os olhos. Mas o que é isso? O burro veio sozinho? Os fregueses riram, achando que era brincadeira. Mas esperto, como quem entendia tudo, foi direto para o balcão. Tirou a espiga da boca e, com o focinho, empurrou a sacola. Seu Chico, curioso, abriu. Lá dentro, a lista da Dona Francisca e as moedas. O velho comerciante leu a lista. 2 quilos de farinha, 1 quilo de açúcar, meio quilo de café, 1 vidro de querosene. Ele foi pegando os produtos e colocando na sacola do burro. Pegou as moedas, contou, deu o troco e colocou de volta na sacola. Esperto, então, deu meia volta, como quem diz, serviço feito, e saiu da venda. A história do burro que ia à venda. Sozinho correu como pólvora em poço fundo. No começo, o povo desconfiava. É mentira, ninguém acredita numa coisa dessas. Mas quando viam o esperto indo e vindo, toda semana, carregando a sacola cheia de compras, não tinha como negar. Esperto virou uma celebridade. As crianças da vila se escondiam atrás dos moirões só para vê-lo passar. Ele ia, pontual, religiosamente, toda terça-feira. Chegava na venda, entregava a lista e as moedas, esperava a sacola encher e voltava para casa, sempre com as orelhas atentas e um passo firme. Dona Francisca, que antes ria da ideia do marido, agora contava a história com o maior orgulho. Nosso esperto é mais inteligente que muita gente. E assim, o burro esperto, com sua dedicação e inteligência, não só ajudou seu Zé Padeiro e Dona Francisca, mas também virou um símbolo de Poço Fundo. A história dele era contada na feira da cidade, na beira do rio, nas noites de luau. O mistério da inteligência do esperto nunca foi explicado de verdade. Ninguém sabia como ele entendia a lista, como sabia o troco. Mas, para o povo do interior, não precisava de explicação. Bastava ver o burro seguindo seu caminho, mostrando que a inteligência pode vir de onde menos se espera e que a confiança entre o homem e o animal
pode criar laços e feitos que viram lendas para sempre. A lição do esperto era clara. Às vezes, o caminho mais simples para resolver um problema é confiar naqueles que a gente menos espera. E que a vida, mesmo na simplicidade do campo, é cheia de surpresas e de sabedoria que anda sobre 4 patas. Se você gostou destas histórias, considere se inscrever no canal, bem como deixe sua sugestão de histórias que gostaria de serem contadas por nós. Será um prazer compartilhar estas histórias com nossos inscritos. Não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo vídeo.